Olá, alunos da Escola Deputado Manuel Rodrigues. Sou a professora Gabriela, professora de Geografia, e estou dando continuidade ao capítulo 6, Estruturas e Formas de Relevo. Essa aula vai para as turmas de primeiro ano, tá? Abra um livro de vocês na página 137, porém, quem não tiver assistido a videoaula 1, tá? Já está na plataforma, acessem e assistam, para que depois vocês venham assistir a videoaula 2, que será esta. Neste assunto, nós iremos abordar o relevo submarino, tá? Página 137. Assim como a superfície do nosso planeta possui diversas formas de relevo, o relevo submarino ele também tem formas variadas. Os agentes que modelam o relevo, não sei se vocês lembram, mas foi explicado na primeira aula, que os agentes modeladores do relevo são divididos em agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos. Agentes internos atuam no interior do nosso planeta. A gente pode citar o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, ou seja, atuam no interior do planeta. E os agentes externos ou exógenos são agentes que atuam na parte de fora do nosso planeta, no exterior do planeta. Ou seja, são os agentes que podemos chamar vento, sol, a erosão, intemperismo, a questão da erosão fluvial, da força dos rios, a erosão pluvial, da força das chuvas. Então, esses são os agentes exógenos, agentes externos modeladores do relevo. O que modifica o relevo submarino? Movimento de placas, ou seja, o tectonismo, vulcanismo e também os abalos sísmicos, né? Todos esses agentes modificam o relevo submarino. Mas temos também os agentes externos, que seriam dois. A força das águas, né? Devido, por exemplo, à ação do sol, à ação dos ventos, tá? E tem também os seres humanos, com a sua exploração de petróleo, né? Então, também modificam o relevo submarino. Os principais componentes do relevo submarino são, primeiro, plataforma continental, segundo, talude, terceiro, região pelágica ou abissal. Então, o livro de vocês, ele resumiu bastante os componentes do relevo, tá? Para ser até mais fácil da gente explicar. Plataforma continental, ela é a continuação da estrutura geológica do continente, ou seja, ela é a continuação do relevo continental, porém abaixo do nível do mar. Vocês podem observar que temos aqui o continente, depois teríamos aqui continente, né? Depois teríamos aqui, ó, a plataforma continental, tá? Nessa região aí, nós temos ela com a profundidade média de 200 metros. Ela recebe luz solar, o que proporciona o desenvolvimento da vegetação marinha e de muitas espécies animais. É nessa região que é explorado o petróleo e o gás natural, tá, pessoal? E é uma região plana. Vocês podem observar que ela não possui grandes altitudes, ela é uma região aplainada do relevo submarino. Depois, nós temos aqui o talude, tá? Talude. O que que diz aqui? Ela é a borda da plataforma continental marcada por um desnível, você pode perceber que ele tem esse desnível aqui, de 2.000 metros, certo? Na base do qual se encontra a crosta continental e a crosta oceânica, ou seja, aqui, crosta oceânica, juntamente com a crosta continental. A gente pode observar que essa área aqui, ela tem um desnível de 2.000 metros, tá? Então, é uma região muito profunda, pessoal, certo? Então, o que podemos falar mais sobre talude? Quando o talude se localiza em área de encontro de placas convergentes, ocorre a formação de fossas marinhas,
tá? No livro de vocês, tem aí um esquema que vocês vão observar que o talude, quando ele se localiza em encontro de placas, quando ele se localiza entre o encontro de placas tectônicas, forma-se então fossas marinhas. Tem aqui no livro de vocês podem estar observando. Depois, nós iremos falar sobre a região pelágica ou abissal. O que seria essa região? Essa região seria, então, tudo isso daqui, pessoal, ó, tá? A região pelágica ou abissal corresponde à crosta oceânica propriamente dita, que é mais densa e geologicamente distinta da crosta continental. Nessa região há diversas formas de relevo, como depressões, montes marinhos, ilhas vulcânicas, ó. Temos aqui as fossas abissais, vocês podem estar percebendo aqui, que nem eu estava explicando quando falou do talude, né? Nós temos aqui as dorsais meso-oceânicas, tá? Que é um assunto muito interessante que podemos até estar depois estudando. Essa espécie de rachadura, né? Como vocês podem estar observando aqui, ó. Essa falha imensa que existe no Oceano Atlântico, tá? Então, nós temos diversas formas do relevo na região pelágica ou abissal. Isso é muito interessante de ser estudado. As ilhas também estão nessa região. Bom, então, pessoal, esse é um pouco do relevo submarino para vocês. Muitas vezes a gente nem imagina que no fundo do mar existe essa imensidão de diversidade, né? A gente nem imagina o quanto é diferente, o quanto é extraordinário é o fundo do oceano. Bom, para finalizarmos, a gente vai estudar a morfologia litorânea, que se encontra na página 139. Bom, na faixa de contato do continente com o oceano, o movimento constante das águas do mar exerce uma forte ação construtiva ou destrutiva nas formas de relevo, ou seja, a região oceânica juntamente com a região continental. Essa área ela vai ter diferentes alterações, como por exemplo, a sua vegetação, o seu solo, tudo isso vai ser alterado devido às ações da natureza. Como por exemplo, atuando no intemperismo, transporte e sedimentação de partículas orgânicas e minerais, a dinâmica das correntes marinhas, das ondas, são responsáveis pela formação de praias, mangues e cordões arenosos. Tudo isso a gente pode chamar de restingas, ou seja, seria essa vegetação próxima que está entre o oceano e o continente, tá? Nós temos aqui diversas gravuras que se encontram entre a página 40 e 41 do livro de vocês, que vai falar sobre diferentes formas de relevo próximo ao oceano, tá? Como, por exemplo, nós temos aí as falésias, tá certo? Que se encontra na página 139. É a mais notável ação erosiva do movimento das águas oceânicas no litoral é que origina as falésias, que seriam paredões resultantes dos impactos das ondas diretamente contra a formação rochosa. Ou seja, quando a água, isso daí a gente estudou no último vídeo, que seria a ação, o intemperismo, a erosão marinha. Quando a água, as ondas, elas vão modificando as estruturas do relevo que estão próximas ao oceano. Quando as ondas batem nesses paredões de rochas, elas vão se modificando, vão se tornando, pegando formas diferentes. Elas acabam ficando muito bonitas. Esse paredão aí se encontra em Canoa Quebrada,
uma praia muito famosa aqui do Nordeste. Depois nós temos aqui, ó, o Golfo, tá? Falamos aqui sobre a morfologia litorânea e vamos falar sobre o Golfo, né? O Golfo seria três nomes: Saco, Baía e Golfo. Assemelham-se a um arco. Por quê? É como se fosse uma lagoa costeira que se forma em uma determinada região. Vocês podem observar aí que esse daí é o Golfo do México. Então, essa região ela é formada, tem um formato de um arco. Então, por isso que ela é bem fácil de você deduzir pelo seu formato, tá? O que muda entre essas três denominações é o tamanho, tá? O tamanho de cada um. Bom, depois, para continuarmos aqui, nós temos três definições sobre essa gravura. Poderíamos chamar ponta, cabo e península. Essa daqui a gente chama de península. Qual é a diferença dos três? O tamanho, tá? Nós temos aqui a definição: península é uma faixa de relevo continental que invade sobre o oceano, ou seja, uma faixa de terra que invade o oceano e tem esse nome de península. O que vai definir os três? Diferenciar o seu tamanho. Por exemplo, a dimensão. Pontas são menores que cabos, que por sua vez são menores que península. Então, nós temos aí a diferença de cada um, que seria o tamanho. Mas a denominação é essa, são faixas de terras que invadem o oceano, certo? Temos aqui mais um exemplo de península, região da Bahia, aqui no Brasil. Vocês observem, é muito bonito, né? E temos a enseada, tá? Tá na página 141. Praia com formato de arco por possuir de configuração aberta. Diferencia-se do saco, cuja configuração é bem mais fechada. Então, nós temos aqui uma enseada, outra forma de relevo submarino. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse assunto no livro de vocês, aproveitassem essas gravuras, tá? Tirassem dúvidas e fizessem essa atividade, tá certo? Essa atividade também vai estar postada na plataforma. Vocês respondam, tá? Que depois iremos corrigir. É isso.